qual é o percurso da vida, como os nossos planos podem ser arranjados ao longo do tempo e como a gente olha para o espelho e para a trajetória de forma resiliente. De que forma a vida nos oferece oportunidades a partir da dor. Arnaldo Vicente, obrigado por ter vindo com a gente conversar de algo que vai além do seu próprio consultório interior. Para mim é um prazer sempre estar aqui. Sei que dessa forma a gente acaba colaborando, né, para que outras pessoas que se identifiquem com algumas situações que a gente traz, e isso pode trazer benefícios, né, e é essa a minha missão. O Arnaldo é psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental e lida com o ser humano e as suas crenças limitantes, distorções há muito tempo. Hoje nós vamos colocá-lo aqui num patamar de contribuição com a vida a partir da visão da psicologia em alguns pontos, mas a partir das nossas próprias relações com essas surpresas da vida. Como você recebeu a informação de que você tinha câncer? Na verdade, as coisas pareciam assim que estavam andando muito bem, tudo tranquilo, né? Profissionalmente, na família, com amigos, com tudo, né? Com lazer, esportes. Mas eu fui emagrecendo. Então, de 85 quilos, eu perdi 25 quilos. Tinha um sinal físico, então? Físico. E a partir daí me chamou a atenção, né? E eu comecei a ficar muito preocupado com isso. Até que uma amiga minha médica falou para mim assim: eu acho que tem alguma coisa te comendo. Falei, como assim? Ela falou: eu vou te mandar para um amigo meu, Dr. Aulos, aqui de Bauru, né? E depois a gente conversa. Aí eu fui lá, ele fez todos os exames necessários, né? E quando eu fui buscar os resultados, ele disse para mim assim: eu não tenho notícias boas para você, né? Mas não significa que não tenha solução, essa é a parte boa. Eu falei: me diga o que que é, porque o que eu quero saber é o que eu tenho, né? E aí eu foco na solução, não vou focar no problema. Aí ele me disse: você está com um câncer, né, maligno no estômago, né? Parece-me que é só no estômago, e se for isso, mais tranquilo para poder fazer o tratamento, e eu vou te encaminhar para os cirurgiões. Aí eu fui encaminhado para os cirurgiões aqui de Bauru. Eles queriam fazer quimioterapia primeiro comigo, para depois ganhar peso, ganhar força, para fazer a cirurgia, né? Mas eu fiquei apavorado, porque eu falei assim: se eu continuar nesse ritmo ainda com quimioterapia, não vou ficar fortalecido, vai ser o contrário. Aí uma paciente minha de Jaú me ligou para marcar um horário na próxima semana, e eu disse a ela que talvez eu não pudesse atendê-la, porque eu teria que entrar num recesso aí para cuidar da minha saúde. E ela perguntou o que eu tinha, eu falei que era um câncer, e aí ela me perguntou se o marido dela, que também já foi meu paciente, né, se ele sabia disso. Eu falei: não, ele não sabe. Ela falou: então ele vai te ligar. O marido dela chama-se Eduardo Pracucho, ele é da equipe A do Amaral Carvalho, um grande cirurgião, uma grande pessoa com uma sensibilidade humana ímpar. E aí ele: meu amigo, o que está acontecendo aí, né? Vem para cá, eu quero te ver, traz esses documentos todos seus para mim, né? Se você quiser uma segunda opinião. Eu falei: quero, claro que eu quero. Aí, e eu já tinha marcado com um cirurgião de Bauru para a gente começar a fazer alguns exames pré-cirúrgicos, né? Aí acordei de manhã com uma sensação assim muito grande de que eu deveria conversar com esse meu amigo, não perderia nada. Aí eu fui para lá, porque os cirurgiões de Bauru disseram que eu não tinha espaço para fazer uma cirurgia, entendeu? A parte entre o estômago e o esôfago, ela não tinha uma distância suficiente para fazer, por exemplo, uma cirurgia, para pregar alguma coisa, né? E aí esse meu amigo, o doutor Eduardo, né, ele olhou as tomografias, estudou as tomografias, ficamos lá a manhã inteira de terça-feira, e aí ele olhou e ele falou assim: eu vou te operar.
Eu falei, você vai me operar? Ele falou, vou. Eu falei, mas falaram para mim que eu não tenho espaço. Você tem. O espaço que você tem é exatamente o espaço que eu preciso para fazer a sua cirurgia. Você topa? Eu falei, claro que eu topo. Eu falei, então tá, daqui a 15 dias eu vou te operar. Saí muito feliz de lá. Eu estava com a minha esposa, com a Ana, né? Só que ele me ligava todo dia. Como é que você está? Você está conseguindo comer? Você está perdendo mais peso? E eu estava perdendo mais peso. Aí ele falou assim, o que você vai fazer no sábado? Eu falei, eu vou dar curso, né, de TCC para os psicólogos, para os médicos. E que hora você termina? Eu falei, umas 6 horas. Eu falei, então vem para cá. Eu falei, para quê? Ele falou, eu vou te internar. Isso depois era terça e já no sábado. Eu estava internado, já fui internado no Amaral Carvalho, com uma tensão assim, um pessoal muito competente, muito humano mesmo, a humanização ali no Amaral Carvalho, ela é exemplar, agradeço a cada um que cuidou de mim lá. E na segunda-feira, de tarde, acho que era 24 de setembro, aí eu fui para o centro cirúrgico. Aí ele antecipou. Antecipou, fiquei da 1 hora até umas, acho que, não sei exatamente quantas horas que durou a cirurgia. Aí eu acordei, né, olhei, né, se estava mesmo vivo, né, olhei ao meu redor, né, falei, tem anjo por aqui? Não tem, né, tinha anjo, mas era humano, né, cuidando, né. E aí eu fiquei muito feliz. Aí depois ele veio, conversou comigo, falou para mim, agora você não tem mais estômago para nada, tá? Seja tolerante. Eu falei, tá certo. E eu tive que tirar o baço também. Aí tirou tudo. Falou para mim que era uma metástase, né? Sim. Era um câncer agressivo de último grau. E foi ótimo, porque depois de 10 dias, ele já me liberou para eu voltar a trabalhar. Vou fazer a inversão. Você me contou que você, a partir, por várias razões desta experiência de vida terrena, passou a receber no seu consultório de psicólogo pessoas que tinham câncer. Pode ter, eventualmente, um ou outro ter passado lá, mas não era a questão central. Como o psicólogo olha para um paciente que tem câncer a partir dessa experiência? Sabendo que é preciso avaliar, em primeiro lugar, o grau de esperança dele. Uma esperança baseada em otimismo realista, onde a pessoa parte de detectar as forças que ela desenvolveu durante a vida. Porque algumas pessoas reagem com o câncer de uma forma automaticamente que vai gerando uma angústia. Por que angústia? Porque ela começa a entender que ela não tem poder sobre tudo, nem sobre o corpo dela, porque ela não quis desenvolver um câncer, né? Eu não quis desenvolver um câncer, né? E a partir desse momento que a gente começa a trabalhar com a esperança, a gente explora as forças pessoais dela e quais são os resgates que ela tem na vida, família, né, a casa dela, o patrimônio dela, e se ela for uma pessoa religiosa, a relação dela com Deus, né? Então, em primeiro lugar, em vez de eu falar sobre o que poderia ou perguntar sobre a ameaça do câncer, eu trabalho com ela sobre a realidade de força que ela tem interna e que ela recebe do externo. Por quê? Porque na angústia, para ir para a depressão, é um passinho, né? E qual que é a estrutura? Primeiro, na angústia, você dá uma emborrecida, porque você começa a querer mudar aquilo que você não pode. É muito compreensível isso, né? Mas não tem sentido, não tem lógica. É não aceitar a própria limitação, não aceitar a sua condição de humano, né? É de repente pensar assim, puxa vida, se eu fosse um pouquinho Deus, as coisas poderiam criar um outro rumo. Não, não tem essa. Tem que ter aceitação. Aceitação não é gostar, é ver a realidade como ela é. Qual é para você o peso, a influência, para quem recebe a notícia de câncer, dessa força mental, espiritual, seja lá o que for, interior, cada um deve ter a sua, de alguma forma, de invocar isso? Na realidade,
algumas pessoas, elas têm uma vida no automático, tá? E ela não para muito para identificar as forças pessoais dela e as forças externas que ela recebe também. Ela não para isso. É como se a pessoa falasse assim, não é mais que obrigação, isso está acontecendo na minha vida. E não é verdade, isso é uma magia, isso é uma coisa maravilhosa, você poder ter a clareza da sua força, você poder ter a clareza dos resgates que você tem junto com você. E isso é como se a gente falasse assim, é um corpo que estava andando e recebe o seu espírito de volta. Eu não quero ser resumista, mas na minha cabeça me veio aqui uma frase de que quando a gente se depara com uma notícia de tal grau, desse jeito, com toda a força que ela nos causa interiormente, a gente descobre aquilo que a gente já sabia, somos limitados? Sim, sim, porque não te deixa dúvida, né? Não te deixa dúvida. Por exemplo, dentro da psicologia existe a psicossomática, mas também existe muitas outras abordagens que falam de você criar essa força interior, que ela é curativa, inclusive do físico, né? Então na minha cabeça ficou assim, peraí, com tudo o que eu faço, com tudo que eu exercito, né? Como que é isso? Eu não tenho tanto poder assim não, né? Tá acontecendo coisa dentro de mim que eu nem consigo ver, que eu não percebo, né? Quer dizer, depois eu descobri que na verdade eu fiz uma cirurgia de úlcera duodenal quando eu tinha 17 anos em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. E essas cirurgias, existe uma estatística que mostra que elas tendem a se complicar e gerar células cancerígenas. Agora você vê, eu trabalhei no centrinho com médicos, muito amigos, inclusive atenciosos, né? Mas nunca me passou pela cabeça nem comentar sobre isso, porque eu estava muito bem, né? E a minha meta ali de poder estar desenvolvendo um trabalho com os pacientes sempre foi uma coisa que tomou conta de mim também. Tenho muitas curiosidades na conversa com você e vou tentar tirar a minha ansiedade para transferir para quem está do lado de lá. Algumas muito óbvias e talvez muito profundas. Que peso tem o que a gente chama de amor no acompanhamento, na assimilação disso? Depois da esperança, a emoção mais importante é o amor. Só que o amor ele precisa ser compreendido no sentido de oferecer o melhor para você e o melhor para as pessoas ao seu redor, para a natureza ao seu redor. Então, isso faz com que a pessoa se sinta mais conectado com o universo. Então, é uma coisa que diz assim, eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Outro dia eu perguntei para uma pessoa assim, você se ama? E também numa palestra perguntei para as pessoas, vocês se amam? Aí as pessoas amam, eu falei, mas em qualquer circunstância? Não! Eu falei, nas piores circunstâncias é que você se ama mais. E você faz qualquer coisa por você, porque você está, queira ou não, sempre com você. Então você está em primeiro lugar. Se você tomar consciência disso, você vai descobrir que até para você se sentir bem, você precisa estar bem com as outras pessoas e com a natureza. Então isso é muito importante. Amor como oferecimento. Falar das simbologias e da trajetória. E a partir da notícia, e depois a gente volta em alguns recortes dela, que peso tem para o psicólogo olhando para o paciente olhando para o psicólogo a partir da sua experiência, as fraquezas que a gente vai tendo ao longo da notícia? Na verdade... A gente tem vários dias que acordamos muito mal com nós mesmos. Sim. Né? Por quê? Porque a gente está insatisfeito. E por que a gente está insatisfeito? Porque não aconteceu aquilo que a gente queria. E o que é aquilo que a gente queria? Um ato de amor próprio. Então, pessoas que ficam muitas vezes confusas, pessoas que entram em depressão, pessoas que perdem os sonhos, as metas, não são pessoas que não gostam de si, são pessoas que se amam demais. E é preciso ter moderação no amor que eu tenho por mim mesmo. Então, quando eu olho para esse paciente que ele chega para mim, o primeiro olhar que eu tenho
E a primeira conversa, além do acolhimento, né, do agradecimento pela confiança, por ele estar ali junto comigo, fazendo uma parceria, eu já procuro primeiro identificar essas forças pessoais, porque ele não está esperando que eu vou falar isso. Ele está esperando que eu vou falar da doença, ele está esperando que eu vou falar do sofrimento dele, mas eu já começo trazendo as forças pessoais dele, os resgates. É como se falasse assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? As pessoas dizem, eu quero a ruim, e eu digo, não faça isso, porque a ruim te enfraquece. Receba primeiro a boa notícia, você se fortalece, já é uma coisa para você conseguir, se for necessário, combater aquilo que possa ter se transformado numa notícia ruim. Mas, a partir do momento que eu faço essa introdução e eu peço para ele, eu digo assim, em que eu posso te ajudar, meu querido? Minha querida, o que eu posso ajudar você? Me conta. Aí a pessoa conta toda essa trajetória, né? No meio desses depoimentos é muito perceptível um pouco de desespero, né? Um pouco de desespero, um pouco de apego à própria vida, à própria rotina, com as pessoas que ela ama, com as coisas que ela tem, com o emprego dela ou com o cuidado de uma pessoa que fica em casa e não trabalha externamente, né? E o que a gente percebe? Um desespero, uma coisa assim, como se não tivesse, naquele momento, para os raciocínios dela, é uma coisa sem saída, entendeu? E muitas vezes isso causa um choque tão grande que a pessoa não consegue assimilar, inclusive, as orientações que estão sendo dadas pelo médico, certo? Dá uma disparada no sentido de ansiedade automática, e a pessoa vai se assustando, porque ela vai explicando para ela coisas que ela não sabe. Alguns se revoltam, eu tenho amigos. Alguns se revoltam, assim. Se revoltam contra a natureza, se revoltam contra Deus, se revoltam contra a vida. Tudo por quê? Porque quer continuar as coisas do jeito que eram. E aí essas pessoas, e algumas são até irônicas, né? Num sentido de negar a própria doença também, né? E às vezes isso é muito ruim para o tratamento, porque você deixa de perceber internamente algumas atitudes que seriam assim fundamentais para você conseguir se equilibrar, para você se sentir bem e para você se sentir com esperança. Então, a maior preocupação que a gente tem neste caso é que a pessoa não entre num processo de angústia, depressão e desesperança. Porque isso vai acelerar outras reações psicobiológicas, químicas aqui, que são prejudiciais ao tratamento. Exatamente. Todos esses pensamentos acabam estimulando o nosso cérebro, que acaba liberando neurotransmissores como adrenalina, cortisol, que não é bom para o câncer, não é bom para o câncer. O cortisol é inimigo do câncer, né? E acaba fazendo com que haja uma mudança também nos outros neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, a dopamina, né? E a pessoa realmente vai se sentindo bastante debilitada. Por quê? Porque esses pensamentos eles geram a emoção é a experiência fisiológica e mental que nós temos das reações internas nossas. E isso acaba gerando ou inibindo comportamentos saudáveis, né? E aí, como você mesmo disse, né? A pessoa está vítima das crenças limitantes dela? Está. Quem já passou sabe que você passa daí por um percurso longo de incertezas ou de buscas de esperanças ou dessas angústias todas, dos tratamentos de químio, do pós-cirúrgico. São tratamentos duros do ponto de vista da realidade física e consigo próprio. Você já está enfraquecido pela notícia e todas as repercussões. Esse processo todo que você está comentando do ponto de vista psicológico, ele também é fundamental ao longo dessa trajetória? Ele é fundamental. Ele é fundamental no sentido de que você precisa abrir mão das suas expectativas. As nossas expectativas, elas distorcem a realidade.
a maioria delas. Então, é como se a gente dissesse assim, que para você encontrar a felicidade, você tem que abrir mão de algumas coisas. Coisas psíquicas, que são as expectativas propriamente ditas. Por quê? A expectativa, ela engessa você. Ela diz que as coisas devem acontecer num rumo. Como é que pode? Principalmente falando do futuro. Então, quando a pessoa abre mão dessas expectativas, ela começa a perceber que ela evoca em si a esperança. A esperança de que não é tudo que está ruim. A esperança de que não há uma certeza de que tudo continuará sendo ruim. Então, quando você se presta a um tratamento do câncer, por exemplo, no meu caso, um câncer muito agressivo, né? Aí me propuseram uma quimioterapia por infusão. Você tem uma bombinha, né? E ela dura ali quase 50 horas. Então eu fiz as 2 primeiras infusões internado, porque eu queria perceber o que aconteceria comigo e o que eu poderia fazer para que as coisas andassem o melhor possível, né? E na 6ª infusão, né? Bom, primeiro que eu fiquei 2 dias lá no hospital, o pessoal falava assim para mim, né? Porque eu levava meu laptop, né? E ficava trabalhando, né? E o pessoal falava assim, pô, você fez no seu quarto um escritório, tá na hora de você ir embora. Eu falei, que bom, tô indo então, né? E aí depois as outras 10 infusões foram feitas em casa, eu trabalhando sempre com infusor. Voltei, fui liberado a praticar esportes, então eu punha o infusor atrás, né, para não prejudicar, e voltei a jogar futepong, jogava futebol com meus amigos lá do Luso, tudo, né? E senti assim alguns movimentos que eram mais difíceis, né? Claro. Você não tinha aquele tônus de fortalecimento, né? Mas eu pensava, eu tô aqui com todo mundo, né? Eu não vim aqui só para praticar o esporte, eu vim aqui para praticar a vida, né? E aí fez as 12 infusões, foi muito bom, sempre acompanhando com as tomografias, exames laboratoriais. E aí depois passou para um tratamento oral, com comprimidos, com uma ação 50% menor, né? Então os medicamentos já não eram mais tão fortes, né? Embora fortes, mas não tão fortes, né? E essa semana eu estou concluindo, né? Até quarta-feira que vem eu estou concluindo o 12º ciclo do tratamento oral. E aí eu recebi essa semana as minhas tomografias, os meus exames laboratoriais, e eu recebi uma ótima notícia, que não existe mais atividade cancerígena no meu corpo. Entendeu? Então, para mim... Cessou-se a apoptose, como eu disse para você. Era o que eu estava buscando, né? Querendo, não exigindo, mas querendo, aceitando o ritmo das coisas, aceitando o meu ritmo, melhorando o meu ritmo, né? Praticando bastante mindfulness, no sentido de estar com a atenção plena, comandando a minha atenção para as coisas boas, para as coisas saudáveis. Às vezes vinham, em algum momento, alguns pensamentos negativos, que é muito normal, né? E eu procurava não conversar com esses pensamentos negativos, mas deixá-los por ali, porque eles fazem parte dessa minha jornada, mas eu não preciso me submeter a eles, né? Então muitas pessoas, elas não entenderam ainda que uma situação não mexe com o sentimento. O que mexe é o que você pensa sobre a situação. E quando você pensa, você não revisa se o seu pensamento ele está verdadeiro, se ele está conectado com o momento real que você está vivendo. E também você não para pensar se esse pensamento ele é útil para a sua meta do momento, não para a meta de vida, para a meta do momento. Nós somos movidos a metas conscientes e inconscientes. A cada passo que a gente dá, cada motivação, cada vontade que a gente tem, ela envolve uma meta. Na maioria das vezes, infelizmente, por uma grande parte de pessoas, essas crenças não são conscientes. Elas podem falar, eu quero fazer tal coisa, mas ela não tem consciência de que aquilo é uma meta e que ela vai precisar agir de acordo
para beneficiar e alcançar essa meta. Então, muitas vezes, aí entra as expectativas, aí não é como ela quer, aí ela desiste, aí ela trava, aí ela se limita. Então, essa questão da terapia cognitiva comportamental, ela, junto com o mindfulness e junto com psicologia positiva, né, esse trio, né, que aconteceu, né? Claro que se somaram alguns conhecimentos de neurociências, de terapia de aceitação e compromisso, mas essas 3 vertentes principalmente, eu comecei a integrá-las no meu tratamento e praticá-las conscientemente e intencionalmente no dia a dia. Então hoje, no meu currículo, eu acrescentei mais uma qualidade ali, né? Eu me autodenomino como terapeuta cognitivo-comportamental e autoterapeuta cognitivo-comportamental intencional. Porque se você não tem a intencionalidade de fazer as coisas, e isso envolve você identificar a sua meta, você fica, como eu sempre digo, você fica orbitando, parece um satélite que fica rodando, mas que ele não tem uma meta a chegar, até porque o satélite tem a meta em si, né? Como terapeuta diante de um paciente que está lá com todas as suas angústias ou revoltas, ou as duas coisas com o câncer, você traça um perfil a partir dessas experiências. Aí tem uma série de percepções ali, sim, no meio do caminho para poder ver se desliga essas chaves. Mas eu parto muito das experiências dele, né? Eu quero saber as experiências dele, daquelas que estão mais conscientes até aquelas que de repente ele percebe que vem, mas ele não capta, ou ele não consegue saber o que fazer com esses pensamentos que vêm, né? Então eu procuro fazer assim uma busca desses pensamentos, dessas emoções, né, dessas sensações, porque o paciente, muitas vezes, ele não sabe te falar o que ele está pensando naquele momento, mas ele demonstra uma emoção e ele acaba, no automático, ele acaba nomeando algumas emoções. E como a gente já sabe as estruturas cognitivas de cada emoção, a gente já mapeou tudo isso, então a gente sabe de que universo ele está falando. Então, a partir daí, com o questionamento socrático, eu vou fazendo algumas perguntas. Será que tem a ver com isso? Será que tem a ver? Porque eu já sei o tema da emoção dele. E ele vai se identificando. E na medida que ele vai se identificando, e a gente vai procurando conversar sobre alguns momentos que foram mais difíceis, o que ele pensou naquele momento, ele vai descobrindo algumas distorções, e ele vai dizendo para mim assim, puxa, eu nunca parei para pensar dessa forma. Então ele começa a fazer uma construção de um novo esquema de vida, né? E eles dizem assim, nossa, é muito bom a gente começar a se sentir bem assim, né? E aí eles me perguntam, então agora eu não vou ter mais pensamentos negativos, né? Eu falo, não é assim. O dia que você não tiver mais pensamento é porque você não está mais aqui. Acho, né? Acho. Mas com certeza, enquanto você estiver aqui, você vai ter pensamentos automáticos. Aliás, o pensamento é o alimento do cérebro, né? Assim como o nosso coração bate, o cérebro pensa. Agora, a gente não tem que ter... que achar assim, se eu tenho pensamento, então ele é meu no sentido de que eu tenho que corresponder a eles. Não. Eu posso, de repente, pescar um pensamento automaticamente, mas falar assim, peraí, antes de eu incluir isso naquilo que é a minha mente, que é a minha liberdade de escolha, eu quero revisar isso. Se ele se compõe de propriedades que são benéficas para mim hoje, porque os nossos pensamentos, as nossas estratégias, eles geram estratégias comportamentais, eles foram sim importantes em algum momento da nossa vida. Mas não significa que ele seja agora, para mim, com mais de 60 anos. Eu conversei com outras pessoas em relação à questão do enfrentamento ou da convivência e vivência com o câncer, e algumas frases comuns
vieram em forma de pensamento. Por que comigo? Sim. Eu vou morrer. Sim. Essas frases lhe vieram? Vieram. E vieram porque já estavam construídas internamente de acordo com a situação presente, né? E principalmente porque você não tem, você automaticamente busca algumas respostas futuras, o que é uma grande besteira. Entendeu? Porque você buscar respostas futuras envolve você estar consciente do que você tem, de quem você é, com quem você conta hoje. A partir do momento que você tem essa reflexão pessoal e você percebe que, na verdade, você não está tão fragilizado assim, uma parte de você está fragilizada, uma parte do seu físico está fragilizada, né? Então, hoje, não me incomoda nem um pouco eu não ter estômago, eu não ter baço. O intestino duodenal, ele faz a função que o estômago fazia, né? Sem mudanças ou dificuldade alguma, né? Eu, na verdade, eu até brinco, às vezes minha mulher põe a mão assim na minha barriga, eu falo, tira a mão do meu estômago, ela fala, você não tem. Eu falo, não precisa falar. Mas teve momentos sim, né? Teve... Principalmente porque eu não tinha efeito colateral. E de 8 meses para cá... O que não é comum, né? O que não é comum. Para quem está lá já sabe. Os efeitos são terríveis, aliás, ao longo do tempo. E aí eu comecei a observar uma dormência na ponta dos dedos das mãos e nos dedos dos pés. Só que essa dormência, num dado momento, ela aumentou, porque são efeitos colaterais dos medicamentos, né? A gente tem uma membrana sob a pele que ela é neural, só que o remédio ele acaba destruindo essa camada que nós temos. Então você perde a sensibilidade por conta disso, mas não significa que não vai voltar, entendeu? Então, por exemplo, até por eu praticar esportes que usam o pé, né? E eu percebi que a minha pele começou a ficar cada vez mais frágil, mais fina, né? E aí um dia eu fui jogar bola com o pessoal lá do Luso e quando eu acabei de jogar bola eu olhei e meu pé estava com a pele do meu pé, ela tinha rachado. Então eu saí dali sem conseguir andar, sem me apoiar, entendeu? Então essa foi uma fase de desespero porque eu tinha que aceitar o que estava acontecendo, eu tinha que procurar as saídas para isso, né? Procurei, pesquisei, fui atrás, né? de remédios que pudessem me ajudar, principalmente cremes, né? E olha o mais interessante, né? Comprei cremes caríssimos em São Paulo, tudo, né? E o que sarou para mim foi a babosa. Né? No passado, logo no começo, foram plantas... Faz um mexido de abacate aí com cenoura. Foram plantas, né? Foram plantas. Eu esqueci o nome daquela planta que tem aquela fruta grande assim, né? Mas eu tenho ela lá em casa. Depois, no outro momento, aí eu descobri o Ora Pronobis, que também são folhas que você come, entendeu? Por quê? Porque ela combate a anemia, e a minha anemia estava ao invés de diminuir, ou ela mantinha ou ela aumentava um pouquinho, entendeu? E aí eu comia a minha mulher punha no café assim, né? Servia a mesa, mas primeiro de tudo no pratinho tinha todas as folhas de Ora Pronobis lá, né? E eu comia. Ela falava, tá bom? Eu falava, nossa, tá ótimo. Tá me conduzindo por alguma coisa que eu não sei qual que é, mas tá ótimo. E foi bom. Hoje eu já não como, tenho na minha casa também o pé. Se alguém precisar de Ora Pronobis, pode me dar seu endereço que eu levo para você também, né? E aí agora eu sou o homem da babosa, entendeu? Estou babando. Né? E ela conseguiu, com os cremes, tudo também, né?
ela conseguiu cicatrizar totalmente meu pé novamente. E agora, nesse estágio, a minha pele, ela voltou, ela está mais consistente, né? Eu já não sinto tanto quando eu tenho que andar, né? O meu tônus muscular de ânimo também voltou, já está melhor, eu já não fico ofegante se eu vou praticar um esporte ou se eu vou subir uma escada, né? Já não fico mais. Então agora eu entro numa fase assim de fortalecimento. Legal. Posso fazer só umas pitadinhas para a gente poder aproveitar o nosso tempo? Tá. Como é que você lida com a dor? Aceito. Quando eu aceito, eu não aumento ela, porque não entra o meu imaginário como potencializador. Então a dor tem o tamanho dela e eu convivo com ela. É como eu digo no câncer, né? O câncer não me tem, eu me apoderei dele. Eu disse para mim, ele é meu câncer, ele é meu, então eu vou cuidar dele. E como é que eu vou cuidar dele? Convidando ele para sair de mim. Como você lida com o medo, então? O medo é uma maximização da ameaça e uma minimização dos nossos recursos. Eu inverto, eu procuro maximizar os meus recursos e encontrar o tamanho certo da ameaça que me causa medo. O que é felicidade para você? É estar vivo. É estar vivo, e quando eu falo estar vivo, é estar consciente de mim e consciente da importância que tem as pessoas, a natureza, a vida para mim. Isso é felicidade. Se as coisas podem se encaminhar de uma forma melhor, não perfeita, mas melhor. Qual que é a sua relação entre o agora e o futuro? É uma relação muito no sentido do que esse agora vai trazer para mim num futuro mais próximo. Né? Eu tenho uma frase hoje que ela é o meu mantra, né? Que significa mais um minuto para viver e ser 1% mais feliz. Esse é o meu mantra. Então, eu sei que se eu conseguir fazer com que isso, a cada momento da minha vida, isso se confirme, eu vou chegar numa hora, eu vou olhar para trás e vou falar assim, minha vida é joia, eu construí uma vida legal. E aí, estou no futuro. Qual o valor e o significado das energias verdadeiramente humanas do seu lado nessa trajetória? Principalmente poder perceber esse movimento que a gente chama de flower, né? Esse movimento de deixar fluir as coisas. O câncer me fez ter grandes insights e grandes sacadas. E uma delas que eu consegui perceber é a ação que já vem desde que eu nasci, né, do meu próprio temperamento, né, aquilo que eu já tenho comigo, né? E isso fez com que eu percebesse que muitas vezes o instinto de sobrevivência, quando ele se soma com algumas crenças limitantes, gera a ansiedade, né? Mas eu descobri uma outra coisa, que ele me acelera. E eu aprendi a desacelerar. Então, eu agradeço os sinais de ansiedade. A ansiedade é minha amiga, como a raiva é minha amiga, como cada emoção é minha amiga. Basta eu saber como compreendê-las e não distorcer o significado dessas emoções, porque as pessoas distorcem o significado das emoções e depois ficam com medo delas, ou ficam à mercê delas, né? Então, na medida que eu percebi isso, eu desacelerei. E aí eu descobri uma outra coisa, que quando você desacelera genuinamente, sem negar nada de você, a intuição, o movimento intuitivo, ele floresce em você. E esse movimento intuitivo é como se você tivesse uma percepção de 360 graus da vida. E você não precisa se preocupar com o que vai acontecer de ruim.
porque o seu lado intuitivo e o seu instinto de sobrevivência, eles acabam como se formasse assim uma parceria que faz com que você consiga entender qual é o momento da vida que eu tenho que, parar, me proteger. Tá? Qual é o momento que eu posso parar de me proteger? E aí eu volto para a liberdade com a vida. E o meu lado intuitivo, ele me direciona para coisas que eu nem imaginava. E me traz compreensão de mim, compreensão do outro, né? Compreensão sobre a vida, de uma forma que eu me sinto assim muito feliz, né? Muito seguro, né? E com esperança. E isso faz com que eu crie novos projetos e principalmente me permite a aplicação de realizar esses projetos, né? Então hoje existem alguns projetos, né? Um projeto que eu tenho chama-se Livros Infantis para Adultos, né? E também pretendo, já comecei a escrever um livro que chama Mais um Minuto para Viver e mais 1% de felicidade, ou para ser feliz, né? Então, ali é o autoterapeuta que está escrevendo o livro. Não é o terapeuta, é o autoterapeuta que existe em mim. Então, ali eu mostro as técnicas que eu utilizei comigo e como elas são. Você foi escrevendo algumas dessas questões a partir dos pensamentos que você tinha ao longo do percurso? Sim, eu tenho um vasto material, né? Tanto anotando as percepções, como lidar com essas percepções, né? Como eu digo, você não controla suas percepções, mas você pode controlar o efeito delas sobre você. E é isso que faz a diferença na vida. Arnaldo Vicente, muito obrigado por nos conceder este 1%, esse 1 minuto aqui com a gente. E é muito interessante, né? Porque era 1 minuto atrás, agora já passou esse minuto, né? E eu quero mais 1 minuto daqui a pouco. E assim eu vou caminhando conscientemente, né? E com muita paz de espírito e com muita gratidão, né? Gratidão principalmente, né? Para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos como você, né? Para os meus colegas, para os meus pacientes, né? Para os meus alunos, para aqueles que estão à minha volta. Eu sou muito grato. Eu digo que se não fosse por tudo isso, talvez a história poderia ter sido diferente, né? Mas ela está correndo até onde, no meu caso, que sou uma pessoa que tem fé, né? Até onde Deus quiser que eu vá fazer algum trabalho com Ele lá em cima. É assim que eu vejo a questão de um dia, como todos nós, né? Chegar a hora que eu não estarei mais vivo aqui. Mas eu tenho fé que eu estarei vivo em outro lugar e que eu fui convocado para continuar alguma coisa muito importante, mas ao lado de quem criou a gente. Muito obrigado por compartilhar conosco, por você, por nós e por eles, para a gente fazer desta conversa, deste encontro, uma celebração da vida também. Eu que agradeço. Até o nosso próximo encontro, celebrar a vida. Até lá.